5.000 por mês. Esse era o meu teto no Brasil. Trabalhando para brasileiro, cobrando em real e competindo com milhares de pessoas que faziam a mesma coisa que eu. E por mais que eu me esforçasse, fosse no melhor naquilo que eu fazia, o salário simplesmente não subia. Como se tivesse um teto invisível ali. E aí eu aprendi inglês. E em menos de um ano eu pulei de 5.000 reais para 35 mil reais. O esforço não mudou, a minha habilidade não mudou, eu continuei sendo bom e fazendo o que eu fazia do mesmo jeito, só que agora cobrando para gringo e ganhando em dólar. Por isso que eu digo que aprender inglês mudou minha vida. E se você realmente quiser correr atrás, eu tenho plena certeza que você consegue também. Que eu não sou nada demais, eu não sou ninguém especial. Eu simplesmente vi a oportunidade, corri atrás e hoje estou colhendo os frutos, né? Então hoje eu vou mandar o passo a passo para vocês aqui. Vou jogar a real de como eu aprendi inglês, o método que eu usei e como aprender inglês me colocou dentro de uma agência de marketing orgânico que atende bilionários nos Estados Unidos. Mas primeiro eu preciso te explicar por que o inglês é a skill mais subvalorizada do Brasil. E por que que literalmente aprender inglês vai mudar a sua vida. Se você trabalha em português, vamos dizer assim, se você trabalha para pessoas no Brasil, você vai ter um teto salarial. Você vai ter um máximo que você vai conseguir sem escala, certo? Então, o problema disso é, você fica preso à moeda que você está trabalhando. Se você está trabalhando em português, você está automaticamente ganhando em real. E ganhar em real não é uma boa se você sabe inglês, cara. Porque, pensa comigo, existe a profissão X. Se você faz essa mesma profissão X, só que em inglês, você está trabalhando com gringos, você vai ganhar a mesma quantidade que você ganha em reais, só que em dólar. Vamos dizer que você ganha 5.000 reais aqui, trabalhando para pessoas do Brasil. Se você começar a trabalhar para gringos fazendo a mesma coisa, você vai ganhar, vamos dizer aqui, 5.000 dólares. Então, é um passo enorme, porque um dólar é, tipo, mais de 5 reais. Então, é uma coisa exponencial. Então, você vai basicamente estar multiplicando o seu esforço por 5, pelo simples fato de que você sabe falar outra língua. Para início de conversa, desde a minha adolescência, desde criança, eu sempre gostei de jogar muito videogame, né? Até porque, assim, eu já fui pro player de CS e outros jogos de tiro aí, mas esse é assunto para outro vídeo. Eu sempre me interessei pelos jogos e eu sempre estava jogando alguma coisa e antigamente tudo era em inglês, tá ligado? Tipo, não tinha jogo em português e tal, então eu sempre fui acostumado a ler as coisas em inglês ali e eu tinha uma certa facilidade, vamos dizer assim. Na escola eu sempre passava direto em inglês, era as primeiras coisas ali que eu já passava direto de ano. Meus amigos sempre tentavam colar, a única matéria que eles tentavam colar de mim era inglês, porque eu, tipo, sabia tudo, mas eu nunca soube falar direito. Eu sempre sabia ler e entender mais ou menos, mas falar eu nunca soube. E aí, quando eu estava comecei minha carreira no YouTube e tal, comecei a ganhar um certo nome aqui no Brasil, com alguns canais dark, eu percebi a oportunidade que tinha de trabalhar com a mesma coisa que eu estava trabalhando, só que para canais gringos. Porque eu tive esse insight de, caralho, eu tô ganhando aqui em real, poderia muito bem estar ganhando 5, 6 vezes mais o que eu estou ganhando agora, só por estar falando inglês. E como eu tenho essa facilidade, preciso fazer isso agora. E aí eu simplesmente comecei a aprender inglês, eu simplesmente me imergi na língua, vamos dizer assim. O que que eu fiz? Primeiro, eu coloquei tudo que eu tinha, tipo, celular, computador, toda a minha interface de coisas que eu via no dia a dia, eu coloquei em inglês. Hoje é assim ainda e vai ser sempre assim, tudo meu é em inglês. Eu comecei a assistir vídeos mais vídeos em inglês. Antes eu assistia, mas assistia pouco. Agora eu comecei a assistir. Nessa época eu comecei a assistir mais vídeos em inglês. E uma coisa que me ajudou muito também no listening, que é tipo você entender, foi simplesmente começar a assistir filmes, séries com legendas em inglês. Eu assistia com áudio em inglês, mas legenda em português. Daí eu comecei a fazer com legendas em inglês também. E no começo foi muito ruim, porque assim, eu não estava acostumado, cara. Eu literalmente não estava acostumado. Eu estava acostumado a escutar inglês e ler em português.
E aí, querendo ou não, seu subconsciente fica lendo em português e você fica pensando em português o tempo todo, mas no momento que você muda a legenda para inglês, cara, você tem que pensar em inglês, tá ligado? Você é forçado a pensar em inglês. O cérebro não processa mais do inglês para o português, do português para o inglês. Ele simplesmente processa o inglês. Só que isso aí não vai te ajudar no speaking. Tipo assim, ele não vai te ajudar na fala. A fala, ela é basicamente uma skill, uma habilidade motora. É como andar de bicicleta, cara. Então você tem que falar. Você tem que colocar a repetição ali. Você aprende de bicicleta como? Lendo um livro e aprendendo a teoria, ou você aprende indo lá e caindo e tentando de novo e caindo? Então, é como aprender a andar de bicicleta. Você tem que falar, cara. A fala é prática, tá? Eu não fiquei estudando teoria, eu não fiquei estudando a língua no papel, simplesmente fui para a prática. Então, o que que eu fazia para ir para a prática? Eu fiz algumas coisas. Como eu jogava, tem um jogo chamado VR Chat, que é VR Chat. Você entra lá no jogo, é um jogo de graça, você entra lá no jogo e pessoas estão falando inglês em qualquer lugar. Eu simplesmente entrava no jogo, foi assim que eu comecei. Eu entrava no jogo, começava a falar inglês com pessoas aleatórias lá, só pra, cara, falar, porque não tinha amigos que falavam. Então eu tinha que falar com alguém. E aí eu comecei a treinar o meu inglês no VR Chat ali por alguns anos, assim, na verdade, alguns meses. E depois disso eu fui para outra coisa. Tem um servidor do Discord, se você pesquisar aí no Google, sei lá, Speaking English Discord Server. Tenta pesquisar isso aí no Google, que você vai achar algum servidor aleatório que pessoas literalmente entram nas salas para falar inglês. Então é um servidor que está lá várias pessoas de vários países diferentes, sei lá, Índia, Egito, Paquistão, Filipinas, todo mundo está ali, até Brasil, já vi vários brasileiros lá, todo mundo está ali para falar inglês. Então você entra no servidor do Discord, tem várias salas, você vai simplesmente clicar em qualquer uma e vai começar a falar com pessoas aleatórias em inglês. Eu fazia isso aí por 2 horas por dia, tá ligado? Eu passava 2 horas trocando ideia aleatória com pessoas aleatórias só para melhorar o meu speaking. Eu sabia que essas repetições iam contar lá na frente. E aí, com o passar dos meses, eu vi meu inglês melhorando absurdamente depois que eu comecei a fazer isso. E enquanto eu fazia isso, eu estava aplicando para vários tipos de empregos diferentes gringos. Eu comecei aplicando para ter suporte de site de cassino. Cara, eu apliquei para, sei lá, cara, mais de 400 empregos. Eu tive muitas, muitas reuniões. Eu comecei a ficar bom, na verdade, com essas reuniões, de tanto aplicar. Então, assim, basicamente as reuniões, você falava um pouco sobre você, falava um pouco sobre o seu histórico, da sua carreira e tal. Então, assim, eu comecei a ficar muito bom nisso. E aí eu lembro que no começo, eu não passava nem da primeira fase. Eu conversava com a primeira pessoa ali do RH e já era, deletado. Depois eu comecei a passar para a segunda fase, depois eu comecei a passar todas para a fase final, e aí chegou um ponto que estava ficando mais fácil, porque passando um tempo, eu já tinha trabalhado em algumas agências, eu tinha trabalhado com alguns clientes no YouTube, e aí essa experiência, só de eu chegar na entrevista de emprego e falar sobre essa experiência, já abria muitas portas para mim, tá ligado? Tipo, a pessoa já viu que eu tinha experiência, então isso aí já facilitava milhões de vezes eu ter o meu próprio, eu ter mais chance de entrar em alguma vaga nessa economia de criadores, né, que eu tô hoje. Hoje em dia eu trabalho numa agência que a gente tem bilionários, a gente trabalha com bilionários, a gente tem clientes bilionários, clientes multimilionários lá dos Estados Unidos. Eu trabalho como Creative Director, que é o diretor criativo ali, tipo, estrategista do YouTube, eu faço a direção de branding de cada cliente, então eu tenho alguns clientes na minha carteira, vamos dizer assim, e aí eu faço o gerenciamento do conteúdo deles, principalmente conteúdo vertical, né? Sorry, conteúdo horizontal, long form. E aí você pode estar se perguntando também, mas meu inglês precisa ser perfeito para eu ser contratado? Cara, não. Você precisa apenas saber se comunicar proativamente. O que eu quero dizer com isso? Você precisa saber se expressar em inglês o suficiente, num nível suficiente, para você ser contratado em alguma empresa que seja. Eu vou ser sincero para vocês, meu inglês não é perfeito. Meu inglês está muito longe de ser perfeito. Mas eu tenho um inglês bom o suficiente, que as pessoas julgam bom o suficiente, para simplesmente me comunicar e saber me expressar
corretamente. No cargo que eu trabalho, eu tenho que lidar com clientes. Então, assim, eu tô em calls, eu tô em meetings com bilionários, multimilionários, pessoas muito ricas. Então, assim, meu inglês precisa ter um nível relativamente bom para eu poder me comunicar com essas pessoas e ter uma experiência agradável para todo mundo, né? Porque ninguém quer chegar numa call e ter um cara que tá engasgando as palavras a todo momento. Mas você não precisa ter inglês perfeito, tá ligado? Por exemplo, a gente contratou um production manager, um producer, uma pessoa da produção ali para gerenciar toda a pipeline de vídeos ali, e ele não tem um inglês bom. Só que ele é uma pessoa extremamente organizada e ele não vai precisar estar em call com cliente, essas coisas assim. Então, a gente simplesmente contratou ele. E aí o cara tá fazendo, sei lá, US$ 30.000 por ano, tá ligado? Com a gente, que isso seria o quê? 150 mil, 160 mil dólares por ano, reais por ano, se converter no Brasil, pro Brasil. Ele é do Egito, se eu não me engano, então assim, ele deve estar ganhando bastante dinheiro lá também, porque também é um país de terceiro mundo. Então, cara, se você não sabe nada de inglês, primeiro passo, se imerge na língua. Cai de cabeça na língua, mano. Coloca o seu celular em inglês, coloca o seu computador em inglês. Eu tenho certeza que se você fazer isso, você vai aprender palavra X e palavra Y. Todo dia você vai aprender uma nova palavra, e aí depois você vai conseguir começar a falar, e aí você vai falando devagarinho, vai tentando aumentar o nível da sua conversação, você também vai treinando certas coisas. Por exemplo, você vai treinando uma introdução, vai treinando a sua introdução, tipo, como você quer se introduzir para as pessoas. Você pode treinar uma frase, você pode treinar um set de frases, assim. E aí você pode treinar algumas saudações, por exemplo, e aí, como é que você tá? E tal, tipo, essas coisas que a gente começa alguma conversa. Então, tudo isso aí você pode treinar para ficar mais fácil para você já saber esse set de coisas e conseguir desenrolar daí. Mas enquanto ao seu nível, cara, simplesmente começa. Quando você vê que você sabe se expressar no básico ali, já começa a aplicar para empregos. Existem empregos que você nem precisa falar inglês. Só de você saber se comunicar por texto, tem que ser muito bem, né? Mas só de você saber se comunicar por texto já vai fazer a total diferença. Então, tenta começar, velho. Começa o mais rápido possível. O inglês vai mudar a sua vida se você quiser. Ganhar em real não tá valendo mais a pena. A gente vê o real se desvalorizando cada vez mais, o Brasil afundando cada vez mais. Então, tenta se globalizar igual ao mundo já está globalizado, né? Isso é simplesmente um passo que é o natural de se fazer, velho. E você tem que se diferenciar, tá ligado? Tipo assim, 95 dos brasileiros não sabem falar inglês. Coloca esse número na sua cabeça: 95% dos brasileiros não sabem falar inglês. Você tem que fazer o que a maioria das pessoas não fazem para atingir o objetivo que a maioria das pessoas não tem, tá? Então, se diferencia do mercado, corre atrás. A janela de oportunidade tá aí, você só precisa aprender e faz igual eu fiz, mano. Ninguém chegou pra mim e bateu no meu ombro e falou: ó, aprende inglês, cara. Eu tô fazendo isso pra você, então eu espero que você tenha gostado e tocado aí na sua cabeça que a realidade tá passando, o tempo tá passando e você só precisa focar em você agora e trabalhar nisso, fechou? Se você gostou, dá um like aí, se inscreve nesse canal e valeu!